palavra dita que tocou o nosso coração, que gerou arrependimento em nosso ser e que nos fez confessar Jesus como Senhor. Mas a gente não conhece a Escritura. Então, tão logo você aceita o sacrifício de Jesus, você começa a entrar na Escritura, a conhecer a Bíblia, a ser lavado pela palavra de Deus. Esse é o primeiro acesso, é o acesso ao caminho. Muitos crentes estão nessa primeira fase, eles estão no caminho, eles aceitaram o sacrifício de Jesus e eles estão sendo purificados pela palavra. A palavra está purificando a sua vida, está transformando a sua natureza. Porém, não para aí, há o segundo aspecto, né? É o acesso à segunda parte do templo, que é o lugar santo. E a segunda porta, a porta de acesso a esse lugar, se chamava a verdade. A porta de acesso ao lugar santo se chamava a verdade. Então o sacerdote passava primeiro pelo caminho, oferecia o sacrifício, depois lavava suas mãos porque sujava com sangue, e aí ele entrava também lá no lugar santo e ele passava pela verdade, a porta da verdade. O que é a verdade? A verdade é quando a palavra de Deus, que começou a nos purificar, eu coloquei outro desenho para você talvez entender um pouco melhor. A palavra de Deus, que começou a nos purificar, ela começa a tomar conta do nosso ser. Então nós entramos no segundo estágio da santificação, vamos dizer assim, que é o lugar santo. E nesse lugar santo tinha 3 móveis, como eu disse para você: uma mesa com o pão da propiciação, o altar do incenso logo no centro, e à esquerda de quem entrava o candelabro de ouro. A porta da verdade desse lugar santo, ela tinha um significado todo especial para os sacerdotes, porque era um lugar que não era qualquer pessoa que podia entrar. As pessoas comuns do povo não podiam entrar naquele lugar, só os sacerdotes. Por isso, o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 2,9: vós sois a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido. Você tem acesso a esse lugar, porque você não é qualquer um, você é sacerdote do Deus Altíssimo. Você tem acesso à verdade de Deus, você tem acesso ao conhecimento da verdade. A verdade, irmãos, dá acesso a essas 3 áreas que tinham um significado muito especial. A mesa da proposição, a mesa do pão da proposição, do pão da propiciação, era uma mesinha que tinha 12 pães, e cada pão simbolizava uma das tribos de Israel. E os 12 pães na mesma mesa significava a comunhão das tribos, a união entre os irmãos. É a mesa dos pães da propiciação, é um símbolo da comunhão, é um símbolo da intimidade, da proximidade, do bem-querer do próximo, de querer o bem do irmão, de estar junto e viver em comunhão. Só verdadeiramente conhece a verdade quem vive em comunhão com o irmão. Quem não tem comunhão não conhece a verdade. A verdade gera comunhão. A verdade dá o acesso à comunhão. A mesa dos pães da propiciação simbolizava a comunhão. O apóstolo Paulo ensina isso em 1 Coríntios 10, versículos 16 e 17, quando ele diz o seguinte, deixa eu achar aqui. Ele diz assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Pão é símbolo de comunhão, pão é símbolo de proximidade, de intimidade. E é exatamente o que essa mesa simbolizava: a comunhão do povo de Deus. Se não há comunhão, irmãos, não há verdadeiro conhecimento da verdade. A verdade de Deus, ela só é verdade quando ela é vivida na prática. Não importa conhecermos a teoria, não importa conhecermos o que a Bíblia diz sobre o assunto, se isso não é verdade na nossa vida, se isso não é prático na nossa vida. Não basta apenas ter aceitado a Jesus e estar sendo purificado pela palavra, ou seja, tendo conhecimento da palavra. Porque veja bem, no lavatório de bronze, o sacerdote lavava somente as mãos, era o princípio da purificação. O princípio. Quando nós
nós começamos a conhecer a palavra, é o princípio da nossa santificação. Mas ela vai se aperfeiçoando a partir do momento que nós entramos no lugar santo. E aí vem a comunhão. E a comunhão é essencial, porque eu seria um hipócrita se eu dissesse que amo a Deus e tenho algo contra alguns dos meus irmãos. Eu seria um falso hipócrita, mentiroso. E mentiroso é filho do diabo. João 8,44 diz, Jesus dizendo: vocês têm por pai o diabo, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Está lá, João 8,44, Jesus dizendo que o pai da mentira é o diabo. E a mentira, irmãos, não é só falar algo que não é verdadeiro, é viver de uma forma falsa. Também é mentira. É querer parecer algo que eu não sou. É querer parecer gostar de alguém sem gostar. Deus não engole isso. Deus não aceita isso. A comunhão é o primeiro acesso, né, da entrada do lugar santo, a verdade. Para passar, só passa pela verdade quem de fato vive em comunhão. Mas não para por aí. Tinha também o candelabro de ouro. O candelabro tinha 7 pontas. Aquelas 7, porque ele ficava aceso também. O candelabro simboliza o Espírito Santo. Gente, não tem como conhecer a verdade e não ter o Espírito Santo. Vocês são cheios do Espírito Santo. Não é? Tem gente que fala assim: o batismo do Espírito Santo é encher do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Então ele não vem uma partezinha e depois, quando você é batizado com o Espírito Santo, vem a segunda parte. Não. Quando você aceita Jesus, ele vem para viver em você plenamente. Você é cheio do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. A diferença do batismo com o Espírito Santo é o nome errado. O nome certo é revestimento de poder, porque o batismo com o Espírito Santo acontece na conversão. O revestimento de poder acontece na busca. É o que a Bíblia ensina, pelo menos, não é? A verdade de que o batismo com o Espírito Santo, nós falamos de batismo com o Espírito Santo, mas o revestimento de poder, a única diferença é que a partir desse momento, dessa busca, nós já não temos mais o Espírito Santo. Até sermos revestidos de poder, nós temos o Espírito Santo. Quando você é revestido do poder, o Espírito Santo tem em você. É diferente. Uma coisa é você ter o Espírito Santo dentro de você. Outra coisa é o Espírito Santo ter você totalmente. Controlar a sua vida em todos os passos. Controlar os seus ideais e pensamentos, porque Ele te tomou. Porque é como a história de Ezequiel entrando pelo rio. Ele diz: a água dá no artelho, a água dá no joelho, a água dá na cintura. Ele tem água, mas ele chega num dado momento em que ele diz: a água me cobre, e eu já não consigo mais ficar pisando em lugar nenhum, porque a água me cobriu. Até então ele tinha água nos artelhos, no joelho, na cintura. A partir do momento em que ele entra e a água o cobre, a água tem o Ezequiel. A água tomou conta dele, já não é mais ele que tem água, é a água que eu tenho. É assim, ele está usando a água ali como símbolo do Espírito Santo. Um cristão que conhece a verdade é um cristão que o Espírito Santo guia os seus passos. Ele não faz nada sem a direção de Deus. Ele não faz nada sem que antes ele busque do Espírito Santo a direção para aquilo. Se o Espírito Santo não colocar paz no seu coração, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 3,15, a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. É a paz que arbitra. Como eu sei se Deus está no negócio? Como eu sei que Deus está aprovando? Porque o Espírito Santo faz eu sentir paz com relação àquilo. Mas ela tem que ter o Espírito Santo para fazer isso. Tem que estar cheio do Espírito Santo. E por isso, para estar cheio do Espírito Santo, Apocalipse 4:5 fala dos 7 Espíritos de Deus. E alguém fala assim: mas pastor, o que é isso? Não é um Espírito só, o Espírito Santo. Mas os 7 Espíritos de Deus é uma expressão simbólica da plenitude do Espírito Santo. Que Isaías fala em Isaías 11:2 sobre as 7 características do Espírito Santo, né? O Espírito de humildade, o Espírito de sabedoria, o Espírito de poder. E ele vai explicando em Isaías 11:2, que não vai dar para eu poder esticar muito, mas o profeta Isaías mostra-nos viver uma vida na verdade. Quando Jesus diz: eu sou a verdade, ele está dizendo:
Eu sou aquele que dá o Espírito Santo. Eu sou aquele que te reveste de graça e de unção. Eu sou aquele que muda a tua vida, que tira a ira e te faz um homem manso, uma mulher mansa, que tira a maledicência e te faz alguém que só abençoa, que tira o espírito de prostituição e te faz um santo que vive para o bem da sua esposa ou do seu esposo e para a glória do meu nome. Ele é aquele que é a verdade, que nos dá o Espírito Santo. Sem Jesus ninguém pode ser cheio do Espírito Santo. Ninguém pode receber o Espírito Santo se não passar pelo altar, se não passar pela cruz, se não for lavado pela palavra, se não tiver comunhão com os irmãos e se não tiver uma vida de oração, que é o terceiro móvel dessa parte do templo, que é o altar do incenso. O altar do incenso simboliza a oração dos santos. O apóstolo João escreve no Apocalipse, capítulo 8, versículo 4, deixa eu lá no Apocalipse. Capítulo 8, versículos 3 e 4 diz assim: outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. O altar de ouro, o altar do incenso, simboliza a vida de oração. Aqueles que vivem em santidade, irmãos, vivem em oração, têm uma vida de oração com Deus. Eles não oram de vez em quando, eles oram sempre. Eles entendem o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Porque muitas pessoas entendem que para orar é preciso eu me trancar no quarto, dobrar os meus joelhos e clamar a Deus. Amém, isso é uma modalidade de oração. Mas nunca se esqueça, e eu sempre tenho te dito isso, mas nunca é demais repetir: Deus é uma pessoa. Orar é falar com Deus. E você pode orar enquanto dirige o seu carro. Você pode orar enquanto lava as suas louças. Você pode orar enquanto faz a sua caminhada pela manhã ou pela tarde. Você pode orar em todo e qualquer lugar, porque você não precisa abrir nem a sua boca, porque Deus conhece o que passa pelo seu coração. Isso é ter uma vida de oração incessante, de oração contínua, é estar falando com Deus em todo tempo, buscando direção de Deus. Jesus diz: eu sou a verdade que santifica. Ninguém é santificado, irmãos, senão pelo Senhor Jesus. E a santificação gera comunhão, a santificação gera oração, e a santificação gera enchimento do Espírito Santo. Um crente santo é um crente que tem comunhão com todos, é um crente que vive e que tem uma verdadeira vida de oração. Ele não ora para que os outros vejam, ele ora para que ele permaneça perto de Deus. Porque tem gente que gosta de orar para os outros verem, né? É cheio de poder, sapateiro e tal, mas é só ali. Em casa ele não ora, em outras circunstâncias ele não ora, ele não acessa a Deus em outras circunstâncias, é apenas quando ele é visto é que ele quer mostrar que tem muito poder. Quando Jesus declara: eu sou a verdade, ele está dizendo: eu sou aquele que te santifica, eu sou aquele que purifica a tua vida, eu sou aquele que te enche da graça, do poder e da autoridade, eu sou aquele que muda completamente você através da comunhão. Você imaginou? Você imagina uma igreja onde ninguém se entende? Imagina uma igreja onde as pessoas se acusam, onde as pessoas falam que Eclesiastes 7, 21 e 22 falam mal umas das outras, onde as pessoas não pensam o que estão fazendo, onde as pessoas não buscam a Deus, né? Olha, o Provérbios 16:3 fala algo muito forte, nem estava no script, mas me veio na mente agora aqui, né? E quando vem em direção de Deus a gente tem que falar, né? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre a Deus, ore, busque direção de Deus. Quando Jesus afirma que Ele é a verdade, Ele está dizendo:
que é Ele quem vai aprovar os seus planos, que é Ele quem vai direcionar os seus passos, mas através da oração. Bem, Jesus não continua, não termina por aí, Ele afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A vida é a terceira porta, é o acesso ao lugar santíssimo. Ela chamava-se desta forma: a vida. Nessa área ficava a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Hebreus 9, 11 a 15 fala bastante sobre isso. Vocês leem isso no meio. Hebreus 9, 11 a 15 diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência dos atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Cristo é o sacrifício perfeito, aquele lugar santíssimo, era o lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, levando o sangue do animal que foi sacrificado pelo pecado do povo, e aquele sangue era espargido sobre o altar, para que a ira de Deus fosse aplacada. Só que aquele sangue de bodes e touros não podia purificar pecados. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O apóstolo João diz isso em 1 João 1, versículo 7 a 9. Se filhinhos, não pequemos, mas se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus entrou no Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos é o céu, é o lugar onde está o trono de Deus, e Ele entrou lá com o seu sangue derramado como a propiciação pelos nossos pecados, e é por causa disso que nós recebemos a vida eterna em Jesus. Ele é a vida eterna, e nós entraremos neste lugar quando Ele vier buscar a igreja. Nós ainda estamos no segundo processo, nós ainda estamos na verdade, nós ainda estamos aprendendo a viver em comunhão com aquela pessoa mais difícil, em comunhão com aquela pessoa que a gente não se entende tão bem. Essa pessoa foi posta para nos ensinar a conviver com todos igualmente, a amar a todos, independente de quem ele seja, independente do temperamento que ele tenha. A igreja é um lugar onde as pessoas são diferentes, e são diferentes porque aqui está manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Cada um de nós é um reflexo da multiforme sabedoria de Deus. Nossos temperamentos, nossa personalidade, nosso conhecimento, nossas aptidões, tudo isso é uma pequena parcela da multiforme sabedoria de Deus. E nós somos diferentes. Às vezes precisamos aprender a viver em comunhão, a amar o irmão como ele é, a amar o irmão do jeito que ele é. Não estou dizendo que você tem que compactuar com o erro, mas que você tem que amar apesar do erro. Eu fiquei triste quando eu ouvi uma pessoa dizendo que ele havia transgredido, pecado, e se arrependeu, tomou, pecou, se arrependeu e confessou o seu pecado, e ele esperava perdão das pessoas, e ele foi escorraçado da igreja, excluído sumariamente, e as pessoas já não cumprimentavam mais, já não falavam mais com ele. Ninguém o procurou para falar: ei, meu irmão, como é que você está? Você precisa de alguma ajuda? Você está meio fraquinho na fé, você precisa de mim? Como é que estão as coisas e tal? Eu estou orando por você, sabe? Eu quero que você saiba que eu estou orando pela sua vida. Não, ninguém falou isso. As pessoas o abandonaram, deixaram de lado completamente. E aí aparecem as propostas do mundo, né?
Aí vem as pessoas assim: ah, pastor, não está esquentando a cabeça esse negócio de igreja. Olha como é que essas pessoas te tratam. Porque ainda não aprenderam o que é viver em comunhão. Ainda não aprenderam o que é entrar pela verdade. Quando Jesus afirma: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus está dizendo: eu sou o templo. Eu sou o templo. Porque eles iam no templo para buscar a Deus. Para buscar a Deus. Eles iam no templo para se encontrar com o Senhor. E quando Jesus diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz: se você estiver comigo, você está com o Pai. Eu sou o templo, eu sou o lugar onde você encontra o Pai. Ninguém encontra a Deus senão por meio de Jesus. Por isso ele termina afirmando: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque Ele é o acesso a Deus. Assim como o templo ou o tabernáculo era o lugar onde os sacerdotes, os sumos sacerdotes acessavam a presença de Deus, hoje Jesus é este templo. É através dele que nós temos acesso à presença de Deus. Ou como diz o autor aos Hebreus, ele diz: pelo sangue de Jesus nós entramos com ousadia no Santo dos Santos e clamamos direto a Deus. Não precisamos de intercessores, não precisamos de ninguém que venha intervir entre nós e Deus, porque Jesus rasgou o véu. Jesus rasgou o véu que havia no lugar santíssimo, e a porta está aberta para que eu e você possamos dobrar o nosso joelho diante da presença de Deus e dizer: Senhor, aqui estou, purifica a minha vida, perdoa o meu pecado, transforma-me, Senhor, torna-me melhor. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida em todas as áreas. Jesus, Ele é o sacrifício, Ele é a palavra, Ele é a comunhão, Ele é o que dá o Espírito Santo, Ele é o que responde às orações dos santos, e Ele é Deus presente em nossas vidas. Esse é Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus. Jesus é a vida de Deus. Ele diz: olha, ninguém tem acesso ao Pai senão por mim. Ele é a vida de Deus. Portanto, para a gente fechar, irmãos, concluindo, ninguém vai ao Pai sem Jesus. É preciso entrar pelo caminho do sacrifício de Jesus naquela cruz, através da palavra de Deus, porque ninguém pode aceitar o sacrifício de Jesus senão pela palavra de Deus, para depois viver na verdade de uma vida santa, cheia do Espírito e regada em oração. E assim a vida de Deus vai se revelar em nós através da presença de Deus, da sua presença em nossa vida. A gente precisa entender isso, o caminho é Ele. O sacrifício de Jesus precisa ser aceitado por nós. Nós precisamos aceitar isso. Senhor, eu sei que o Senhor morreu por mim, eu sei que o Senhor deu a sua vida por mim, e a sua palavra ensina isso. Por isso eu creio em Jesus, e por eu crer, eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador, porque eu preciso do Senhor na minha vida. Esse é o primeiro passo. No segundo passo, a gente passa a viver na verdade. Aí vem uma vida santa, uma vida de comunhão, uma vida de purificação do pecado, uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida de oração. Porque o cristão sem oração é como o ser humano sem oxigênio, morre. Crente que não ora, morre espiritualmente. Pode continuar pregando bem, cantando bem, tocando bem, dançando bem, teatralizando bem, pode continuar frequentando bem a igreja, mas está morto. Porque a oração é a vida da igreja. A oração é o acesso a Deus. Nós precisamos muito disso. E aí a vida de Deus vai fluir em nós, de maneira que as pessoas vão olhar para nós. Eu fiquei tão feliz com a declaração que a irmã do Tuca fez para a gente lá. Ela disse assim: gente, eu estava tão preocupada com vocês. E ela falou: ai meu Deus, o que o Tuca está arrumando para a gente? Vai trazer esses crentes para cá? Será que esse povo é muito enjoado e tal? E aí depois ela falou: graças a Deus, vocês não eram nada daquilo que eu pensava. Eu falei: graças a Deus, né? Porque ela estava esperando. Ela disse assim: eu estou dizendo muito francamente para vocês, eu esperava alguém mais difícil de lidar, pessoas que fossem dizer que a gente vai para o inferno, como um monte de crente fala aqui.
Eu sempre costumo dizer, irmão, ninguém pode falar que alguém vai para o inferno. Não tem terreno lá, como é que eu vou garantir o lugar de alguém? Não é verdade? Só pode falar que alguém vai para o inferno porque tem terreno lá, né? Que aí você pode garantir o lugar do cara. Se você quiser, eu tenho terreno lá. Eu não tenho terreno no céu, meu terreno está no céu. Né? O meu terreno está no inferno, está no céu. E dá para dividir. Né? O céu é grande, cabe muita gente. O nosso propósito é esse, é esvaziar o inferno e encher o céu. Porque o caminho está aí e vocês conhecem o caminho. A palavra de Jesus para Tomé é a palavra dele para mim e para você. Vocês conhecem o caminho. Nós conhecemos Jesus. Jesus mudou a nossa vida. Irmãos, eu sou muito melhor do que eu era há muito tempo atrás. Preciso melhorar muito mais. Mas eu sei que o processo de santificação do Senhor não parou. Continua se desenvolvendo na minha vida. Isso acontece na sua vida, eu sei também. Deus está te melhorando, Deus está te transformando, Deus está te mudando, porque você entrou pelo caminho, está procurando viver na verdade, para que a vida de Deus flua do seu espírito. E as pessoas podem olhar para você e dizer: esse homem é diferente, essa mulher é diferente, esse rapaz é diferente, essa menina é diferente, porque a vida de Deus está fluindo da sua vida. O Jesus que é o caminho, o Jesus que é a verdade e o Jesus que é a vida está dentro de nós e está nos fazendo transbordar da sua presença. Por quê, irmãos? Porque Ele nos ama, Ele nos salvou, Ele continua salvando ainda hoje. Guarde isso. Todas as vezes que eu leio essa passagem, depois que eu aprendi isso, eu fico pensando em Jesus. Que coisa maravilhosa. Antes o povo tinha que ir ao templo para se encontrar com Deus. Hoje você se encontra com Deus quando abre o seu olho de manhã na sua cama, vira, dobra o seu joelho na beirada dela e ora. Deus está do seu ladinho. Você não precisa mais ir ao templo para se encontrar com Deus, porque Ele mora em você. Você é a casa de Deus, você é a mansão do Senhor, né? Algumas mansões são maiores, né? Sim, algumas são maiores, mas você é uma mansão de Deus. Deus mora em você. Você é a casa de Deus, porque você achou o caminho. Irmão, guarde isso no seu coração, em nome de Jesus, não esqueça. Você é a casa de Deus. O caminho que nós encontramos, que é Jesus, está nos fazendo entender a verdade a cada dia e está nos fazendo transbordar da vida de Deus. Eu não sei se alguém entre nós ainda não fez essa decisão, ainda não reconheceu que Jesus é o seu caminho, ainda não entrou por essa porta chamada caminho, ainda não confessou que aceita o sacrifício de Jesus naquela cruz, mas quer fazer isso hoje. Se há alguém, eu quero pedir que você venha aqui à frente, ou dê um sinal com a sua mão aí onde você está, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele é o caminho, é nele, é através dele que nós temos que entrar, é por ele que nós temos que entrar, aceitando o sacrifício dele naquela cruz, conhecendo a sua palavra, vivendo em conformidade com ela. Tem uma mãozinha levantada ali, graças a Deus. Tem mais alguém? Aceite Jesus, aceite o sacrifício, entre pelo caminho. Este é o caminho, segui. O profeta Isaías fala algo interessante no seu livro sobre isso. Ele diz: olha, às vezes vocês vão ouvir vozes, talvez à direita ou à esquerda, falando um monte de coisa, mas haverá uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, segui. A voz atrás de nós é a voz do Espírito Santo dizendo: este é o caminho. Às vezes tem vozes do lado dizendo: não esquenta a cabeça disso não, você vai deixar de tomar sua cerveja, ou você vai deixar de fazer isso, fazer aquilo. Não, você vai ganhar uma nova vida em Jesus. O caminho é Jesus, este é o caminho, segui. Há alguém que queira aceitar a Jesus? Se há, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. A nossa irmã já levantou a mão ali, mas há mais alguém? Venha, não se envergonhe de Jesus. Ele se sacrificou por você. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 30, versículo 21, diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, segui. Às vezes a gente se volta para lá, se volta para cá, mas a nossa consciência, o Espírito Santo está falando nela. Você sabe que o caminho é Jesus. Não adianta, você vai para lá, você vem para cá, mas você sabe que este é o caminho.
seguir o caminho a Jesus. Tem alguém? Então sinal a sua mão, vem aqui. Nós vamos orar por você. Se não há, nós vamos terminar esse culto agradecendo a Deus por esses momentos que nós passamos. Saiba, você precisa de Jesus. Nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós é indispensável para Deus. Como que eu quero dizer isso? Entenda bem o Espírito. Deus não precisa de ninguém.